Bem-vindos. Tem gente que vai chegando, que vai assistir depois, né? Então, bem-vindos já, vocês que já estão assistindo depois. O pessoal vai chegando aí na nossa live. Deixa eu pegar o meu celular aqui que eu vou olhando quem vai chegando. E eu compartilho também no meu Facebook. Hoje, 7º dia do nosso seminário dos 7 dons. Último dia, portanto. E teremos uma novidade, que no final a gente vai falar, no final a gente vai contar. Seminário dos 7 dons, sabedoria. Opa, já tem gente online, hein? Minha tia Fátima está online, beijo, tia. Eu acho que... A Juliana está online, a Márcia. Peraí que eu perdi aqui. Vamos dando boa noite aí, pessoal. Pessoal, hoje termina nosso seminário dos 7 dons. Mas não vamos ficar com saudade, porque vai ter mais coisas. Vão chegando, compartilhando aí, viu? Você vai chegando, compartilha essa live. Aí, estamos online. Ana Paula, olha, a Ana está comemorando o aniversário dela com o Espírito Santo, hein? Participou da missa, agora está aqui no seminário. Parabéns, Ana. Um abraço virtual aí para você. Fazendo 25 anos. Boa noite, Fátima. Boa noite, Vivi. Nilma, boa noite. Lídia, ansiosa pelo seminário. Qual seminário? O próximo? O de hoje? Boa noite, Sônia. Lourdes, boa noite. Graciete, boa noite. Um abraço aí pro pessoal do país do Padre Wilson. A Gilmara já colocou ali. Deus abençoe, e a Gorete também. A Gilmara colocou ali, ó. 1º dia, 1º dom, temor de Deus. 2º, fortaleza. 3º, piedade. 4º, conselho. 5º, ciência. 6º, entendimento. 7º, sabedoria. João colocou ali, estamos de volta. Isso aí. Deise, de volta também. Marise. Um abraço, Marise, saudade. E o Visa, boa noite. A Ana colocou, ei, quem me dera. A Lídia colocou ali o próximo. Olha só. Pessoal, o que vocês acham que vai ser o próximo, hein? No final a gente vai revelar. Surpresa pro final aqui. A gente vai ficar igual aqueles programas de TV que fica enrolando para revelar o negócio no final. Mais ou menos isso. Só que a gente não vai enrolar, a gente vai aprender sobre o dom da sabedoria. Boa noite, Silvia. Deus abençoe. Juliana, boa noite. Renata, boa noite. Pessoal, vão compartilhando essa live, compartilhem essa publicação para que mais pessoas cheguem a nós, mais pessoas conheçam mais sobre o Espírito Santo, que é Deus. Então, é muito importante a gente conhecer sobre o Espírito Santo. A Gilmara colocou ali anjos. Será? Vamos ver. Melissa, boa noite. Pessoal, quem compartilhou aí, ó? Vamos... o Espírito Santo nos impulsiona a evangelizar. E é um modo muito simples de você evangelizar. É só você apertar o botãozinho aqui, ó, compartilhar. A Marise colocou ali, saudade também, padre. Melissa, boa noite. E é legal você mandar também no WhatsApp. Aliás, bem lembrado, eu vou mandar aqui nos grupos do WhatsApp também. Aperta compartilhar, depois copiar link. E aí manda lá nos grupos do WhatsApp. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Colocar aqui, seminário dos 7 dons, sabedoria. Opa! Hoje a gente vai aprender mais sobre Pentecostes também, viu?
mandei aí para os grupos. O pessoal que recebeu aí também, encaminhe. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Minha tia Simone está online. Deus abençoe, tia. Um beijo. Cristiane, boa noite. Ivani, boa noite. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal continua ali mandando. Marcos colocou ali, último dia. Minha tia Simone está pedindo oração por ela e pela família dela, que sou eu também, então estou rezando por mim também. Saudade também, tia. Adão, boa noite. Milagros, Deus abençoe. Olha só, Milagros tem Facebook. Eu acho que podia fechar a câmera agora e depois abrir de novo na hora que abaixar, assim, fechar. Isso. Aí, boa. Pessoal, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, antes da gente entrar no dom da sabedoria, nós vamos responder as perguntas da semana passada. Semana passada a gente conversou sobre o dom do entendimento e hoje a gente vai ter que correr um pouquinho, porque a gente vai conversar também um pouco sobre Pentecostes e vai conversar um pouco também no final sobre a nossa próxima coisa, que não vou dizer o que é, nossa próxima série de encontros. Então vamos lá. Semana passada perguntaram assim, o nome Pentecostes tem a ver com o Antigo Testamento? Qual o significado do novo Pentecostes? Então isso a gente vai responder mais pra frente, quando a gente for falar do Pentecostes. Depois, como sabemos distinguir a verdadeira intuição divina de uma simples impressão? Aqui entra algo sobre o que a gente pode falar mais tarde também, chamado discernimento dos espíritos. E a gente falou sobre isso já em outro dia. Então, aqui eu vou falar muito rapidamente. Mas o que deve ser levado em conta? Então, primeiro, aquilo sobre o que se discerne, se é algo bom ou mal, segundo a lei de Deus. Então, o critério é a lei de Deus, é a palavra de Deus, a palavra da igreja, mas também se pode discernir muitas vezes entre coisas boas entre si. E muitas vezes também se pode haver uma confusão para saber o que é vontade de Deus para minha alma ou não, o que em mim vem de Deus ou não. Então se deve levar em conta também o estado da própria alma. Porque, por exemplo, uma alegria, um prazer,
que eu tenho por estar no caminho de Deus, certamente vem de Deus. Mas também uma sensação de alegria ilusória em que eu não estou no caminho de Deus, mas me impede de ver a maldade das minhas ações, não vem de Deus. E por fim, um dos grandes critérios é a paz interior. Aquilo que vem de Deus traz paz à alma. Não uma simples tranquilidade, mas a paz verdadeira. Depois, o entendimento é o dom principal do processo de conversão. Bom, existe algo que nós precisamos entender, que os dons, eles habitam simultaneamente na alma em graça. Todos os dons estão na alma em graça e todos eles são muito importantes, necessários. Mas existe também uma hierarquia de perfeição entre os dons. E a gente seguiu a sequência que a Gilmara colocou aí nos comentários, desde do temor de Deus até a sabedoria, a sequência dessa hierarquia. Então hoje nós falamos da sabedoria, que é o dom mais perfeito, o mais sublime. Depois, como sei se eu estou em estado de graça? Isso é algo que se consegue por meio da sabedoria humana. Então, primeiro, o que é estado de graça? Isso é importante a gente entender porque só se tem os dons do Espírito Santo se está em estado de graça. É ter em si a graça santificante que nos foi dada no nosso batismo. E é uma graça habitual que está sempre em nós. Essa graça santificante é aquilo que nos dá o estado de amizade com Deus. Então, isso é estar em estado de graça, é ter a graça santificante em si. Então, como é que se perde o estado de graça? Se eu estou em pecado mortal. Muitos santos na igreja dizem isso, Santo Afonso Maria de Ligório diz isso, que o pecado mortal, ele é algo tão discrepante diante da dignidade da nossa alma criada por Deus, que é quase impossível ele não ser percebido. É como você estar num castelo e encontrar um monte de lixo nesse castelo. É impossível você não perceber o pecado mortal. No entanto, quando se vive habitualmente em pecado, a consciência pode ficar como que cega. Então a pessoa não percebe mais o próprio pecado. Então é a luz do Espírito Santo que ilumina de novo e dá a graça de perceber o próprio pecado. Então é isso, se não está em pecado mortal, se está em estado de graça. Não é uma graça extraordinária, né, no sentido de estar em algumas pessoas e outras não, em pessoas escolhidas, não. Todo batizado que não está em pecado mortal, e aí depois a gente pode entender que é pecado mortal, mas enfim, e já digo aqui, os 3 elementos do pecado mortal. O pecado mortal é aquele que tem matéria grave, livre deliberação e plena consciência. Então, tem que ter o substantivo e o adjetivo junto. Então, a matéria tem que ser grave, a deliberação, ou seja, a decisão tem que ser totalmente livre e a consciência tem que ser plena. Se não tem um desses 3, já não é pecado mortal. Então, você está em estado de graça. E, por fim, terminamos as perguntas da semana passada e agora entramos... Algumas foram respondidas ao longo do dia mesmo, né? E aí a gente entra agora no dom da sabedoria. Esse dom da sabedoria nos lembra uma pessoa. Aliás, tem um livro chamado Livro da Sabedoria, na Bíblia. Mas tem uma pessoa que, no Antigo Testamento, ela é a imagem da pessoa sábia. Alguém sabe? Vamos ver se nos comentários aí alguém acerta. Qual é a pessoa que no Antigo Testamento é a imagem do sábio? Vamos ver. E eu já vou dando a passagem que vocês vão abrir aqui na Bíblia de vocês. Ali, a Juliana acertou. Salomão. Parabéns, Juliana. Então, nós vamos ver aqui justamente Salomão pedindo a sabedoria que vem de Deus. Lá em 1 Reis 3, 9.
No versículo 5, o Senhor aparece em sonho a Salomão. 1 Reis 3, 9. No versículo 5, diz lá, em Gabaon, o Senhor apareceu em sonho durante a noite a Salomão. E disse a Salomão, pede o que devo te dar. Falou para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. Imagina se Deus aparecesse para você e dissesse, pede qualquer coisa que eu vou te dar, meu filho. O que é que você pediria para Deus? Olha só, a Elizabeth dos Santos colocou algo muito importante aqui. Se também conhecermos os frutos, não seria um direcionamento para discernir os dons? Muito bem, muito bem. Paulo nos dá os frutos do Espírito Santo, são 12 frutos que ele dá do Espírito Santo. E justamente, se eu tenho a pretensão de possuir um dom do Espírito Santo, mas os frutos do Espírito Santo não acompanham a minha vida, significa que eu não tenho legitimamente os dons. Porque os dons nos levam à conversão. E o fruto do Espírito Santo é alegria, paciência, castidade, benignidade, etc, etc. Ou seja, são coisas muito práticas, que aparecem na vida da pessoa, concreta, na relação com as pessoas. Então, sim, Beth, com certeza. Ela colocou até 2 vezes aqui a pergunta para eu ver. Então, Salomão, a Simone ali também respondeu Salomão, a Roberta também Salomão. Ele responde no versículo 9. Dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria, para governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar teu povo que é tão numeroso? E a resposta de Deus é muito bonita. Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa, e Deus lhe disse, porque foi este o teu pedido, e já não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti discernimento para julgamento, sabedoria. Vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes de ti e ninguém terá depois de ti. Foi o que Deus deu a Salomão. Agora, em que consiste essa sabedoria? Porque eu me lembrei do meu avô agora. Meu avô, ele é lá do Ceará, e ele fala assim, quando alguém diz alguma coisa inteligente, ele fala, esse é sabido, hein? Né? Então, é claro que existe aí uma certa sabedoria, né? Por exemplo, num professor, numa pessoa inteligente que a gente admira, uma pessoa que sabe explicar sobre os astros, e aqui eu não estou falando de astrologia, de modo nenhum, estou falando sobre ciência mesmo, astronomia no caso. Um físico, ele tem uma sabedoria, é um astrofísico, por exemplo, não um astrólogo. Sem querer nomear astrólogos específicos aqui. mas que sabedoria é essa? Então aqui, para a gente entender bem, eu vou colocar aqui graus de conhecimento. Eu meti no meu óculos aqui. Para a gente entender bem. Então, existem graus de conhecimento que nós podemos ter. Então, o primeiro grau de conhecimento é o conhecimento vulgar ou superficial. É aquele que contempla uma coisa, sem conhecer as suas causas. Conhece, ou seja, sabe que está ali, existe, vê, mas não sabe as causas, não sabe explicar aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que vê um eclipse lunar, tomando esse exemplo, né? Então, ela conhece aquilo, ela sabe que existe, sabe o que é o eclipse. É isso. Mas não sabe explicar por que acontece isso, como acontece isso. Então, é um conhecimento superficial, conhecimento vulgar. Então, aí vem um conhecimento superior a isso, que é o segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico.
que é aquele que contempla, como a gente contempla um eclipse, e conhece as suas causas. E as causas aqui, a gente fala de causas próximas, que são as causas naturais. Porque existe a causa das causas, aquilo que causa todas as coisas, que é Deus. Então não chega lá ainda. Então é o cientista, o astrônomo, ou sei lá qual cientista, que sabe explicar o eclipse, porque ele acontece naquele tempo, naquela noite. Ele sabe até prever quando vai acontecer o eclipse. E aí avisam a gente, vai acontecer eclipse tal dia. Então esse é o conhecimento científico. Depois, acima do conhecimento científico, está o conhecimento, a sabedoria filosófica. Porque aí não é um conhecimento simplesmente de coisas específicas, mas é um conhecimento a respeito do ser. É um conhecimento geral, não um conhecimento geral no sentido de conhecimentos gerais, como se fala, mas aquele que tem um conhecimento, uma sabedoria filosófica, consegue reduzir os seus conhecimentos aos princípios do ser. Aquilo que há em comum em todos os seres, ou seja, tudo aquilo que existe. E aí a gente entra em metafísica e coisas da filosofia. Mas enfim, é o conhecimento filosófico, a sabedoria filosófica. Acima ainda, o 4º grau de conhecimento, de sabedoria, é a sabedoria teológica. Porque a sabedoria, a sabedoria filosófica é uma sabedoria ainda humana. Elevada, mas humana. Agora, a sabedoria teológica é aquela em que o homem, guiado pela luz da fé, ele consegue esquadrinhar com a sua razão natural os dados revelados por Deus, da Sagrada Escritura, da tradição da igreja, para tirar dali aquilo que está por dentro. Ele consegue explicar a Sagrada Escritura, por exemplo, tirar aquilo que está nas entrelinhas e tirar um sentido divino daquilo, através do estudo, com a luz da fé e com o auxílio do Espírito Santo, mas ainda com a razão natural. É a teologia. Mas existe um 5º grau de conhecimento, de sabedoria, que é superior a todos esses. Esses 4 primeiros são aquilo que o homem consegue alcançar por si mesmo, no sentido de sabedoria natural. Sim, o último ainda, ele depende da revelação de Deus, depende da ação de Deus, mas é a razão do homem trabalhando. Agora existe um 5º grau que aí se entra a sabedoria em si, a sabedoria como dom, é a sabedoria sobrenatural. E é disso que nós estamos falando hoje. O que é essa sabedoria sobrenatural? É o seguinte, pressuposta a fé em Deus. E a graça de Deus, ela julga por instinto divino as coisas divinas e também as coisas humanas, mas por suas últimas e altíssimas consequências, ou seja, por suas razões divinas. Então, essa sabedoria é aquela proporcionada a alma pelo dom da sabedoria atuante, em plena atuação. Não existe nenhum conhecimento superior ao dom da sabedoria. Superior a isso, a única coisa que a gente consegue ter de conhecimento superior a essa sabedoria sobrenatural vai ser a visão beatífica no céu. Contemplar a Deus face a face. É a única coisa que existe superior à sabedoria. E, depois disso, a sabedoria incriada, ou seja, o próprio Cristo é a sabedoria de Deus, o Verbo encarnado. Para você ver o quão elevado isso é. Em que isso consiste, afinal? E aí a gente vai entrar agora
naquela definição que a gente tem dado em todas as... A gente já falou que ele não é, né? Mas agora vai ficar mais claro o que ele é. Então, é aquela lá que a gente vai anotar e tudo mais, né? Então, quem conseguir aí pegar, coloca aí no grupo. Na transmissão, aliás, nos comentários. O dom da sabedoria é um hábito sobrenatural. E isso eu não vou explicar hoje, tá bom? Porque vai lá em todos os outros dias eu expliquei, porque em todos tem. Então vai aí no histórico que a gente vai explicar. É um hábito sobrenatural, vírgula, inseparável da caridade, vírgula, pelo qual julgamos retamente sobre Deus e as coisas divinas. Por suas últimas e altíssimas causas. Então, vou dizer até aqui, tá bom? O dom da sabedoria é um hábito sobrenatural, vírgula, inseparável da caridade, vírgula, pelo qual julgamos retamente sobre Deus e as coisas divinas, por suas últimas e altíssimas causas, sob o instinto especial do Espírito Santo. Isso aqui também tem nos outros. Vírgula. Que nos faz saborear por certa connaturalidade e simpatia. Essa palavra simpatia é muito boa e a gente vai entender o que ela significa aqui. Não é simplesmente ficar sorrindo, não. Então, vou ler tudo, tá bom? A Gilmara colocou uma parte ali, tem mais, Gilmara. Então, você colocou ali até por suas últimas e altíssimas causas. Então, depois disso, entra ainda. Ó. Sob o instinto especial do Espírito Santo, vírgula, que nos faz saborear por certa connaturalidade e simpatia. Então, o dom da sabedoria é um hábito sobrenatural, inseparável da caridade, pelo qual julgamos retamente sobre Deus e as coisas divinas, por suas últimas e altíssimas consequências, sob o instinto especial do Espírito Santo, vírgula, que nos faz saborear por certa connaturalidade e simpatia. Opa, sumiu aqui para mim. Tá transmitindo? Tá? Tá normal? Oi? Connaturalidade. Tá? Vou escrever aqui a palavra. Connaturalidade. Isso aí. Você pode falar difícil, né? Mas não é só eu não, isso aqui é outro padre. É o padre Antônio Oroio Marinho. Mas a gente vai traduzir. Agora vamos apertar a tecla SAP aqui, tá bom? Então, tecla SAP, nem existe isso mais, né? Então vamos lá. Então, a palavra sabedoria, ela tem um duplo significado. Isso é muito legal, a gente entender da própria palavra. Sabedoria, ela tem o sentido de saber, mas também o sentido de sabor. Ou seja, não é simplesmente um conhecimento puramente intelectual, mas ele está intrinsecamente ligado à virtude da caridade, a virtude teologal da caridade. Cada dom aperfeiçoa uma virtude específica. O dom da sabedoria aperfeiçoa a virtude da caridade. E caridade simplesmente dá esmola. Não, caridade é um amor sobrenatural, primeiramente pelo próprio Deus. É um amor como semelhante ao amor de Deus.
que a gente dá a Deus e ao próximo. Só que o amor, e a gente percebe isso nas relações humanas. O amor, ele cresce. Ele surge verdadeiramente, aliás, ele se fortifica. Ele é amor verdadeiro à medida em que há conhecimento. Duas pessoas, por exemplo, que se conhecem, entre aspas, pela internet e se apaixonam. E aí depois de 2 semanas estão falando, eu te amo. Elas não se amam, na verdade. Elas estão apaixonadas pela imagem que tem uma da outra. E aquela imagem que é apresentada ali, às vezes muito falsamente. Mas será amor verdadeiro se houver conhecimento daquilo que o outro é. E é isso que o dom da sabedoria nos faz ter. Nos faz conhecer o que Deus é. E por isso, amá-lo com verdadeira caridade. Vocês lembram que o dom do entendimento, ele levava a uma contemplação de Deus e das coisas divinas. Semana passada a gente falou disso. Um conhecimento, entre aspas, intuitivo, ou seja, eu vejo. Mas, levando aqui para as coisas naturais, o exemplo do eclipse. O dom do entendimento seria a pessoa que vê o eclipse. Ela vê, ela está olhando ali, nossa, que bonito. Mas ela não consegue saber verdadeiramente, conhecer verdadeiramente, entrar no mistério daquilo. Aquilo permanece para ela um mistério, que ela vê e não explica. Sabe, como quando você vê um pôr do sol. Isso é maravilhoso. Eu me lembrei agora de um pôr do sol muito bonito que eu já vi lá no Rio de Janeiro, por exemplo, lá em Arraial do Cabo. Então você fica lá contemplando aquilo e você nem pensa. Já passou por isso? Você simplesmente vê, contempla. Levando isso para Deus, isso seria o dom do entendimento. O dom da sabedoria é mais do que isso. Imagina que você visse esse pôr do sol e visse aquelas cores e conseguisse compreender por que aquelas cores são formadas daquele modo. Explicar aquilo. Dizer isso para as outras pessoas. O eclipse, por exemplo, falando do cientista. Percebe a diferença? Então, aí, dirigido a Deus e as coisas divinas, está o dom da sabedoria. Por isso, aqui na nossa definição, se diz assim: dom da sabedoria é um hábito sobrenatural inseparável da caridade, pelo qual julgamos retamente sobre Deus. Julgar, como eu disse, não é condenar, é estabelecer juízos. Um juízo é: este violão está afinado. Isso é um juízo. Esta nota é Mi. Essa nota é Sol. Veja, é outra coisa, outro exemplo que se pode dar. Então, você escuta esse acorde. Então você contempla, ou seja, você ouve esse acorde. Mas você só vê, ou seja, só ouve, só contempla com seus ouvidos. Mas eu posso dizer que esse acorde é formado pelas notas Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Sol. Percebe? Existe uma penetração naquele mistério. E isso não pelo próprio estudo, simplesmente, mas por instinto do Espírito Santo, ou seja, porque o Espírito Santo me dá a conhecer de modo sobrenatural este mistério. É isso que acontece com referência a Deus. Eu acho que os exemplos tornaram isso bastante claro, lúcido. E agora eu queria retomar um exemplo que eu dei da semana passada também, sobre o dom do entendimento. Vocês lembram que eu falei de Santa Teresa? Eu falei do castelo interior de Santa Teresa, que ela contemplou a alma. E aqui, percebe que esse conhecimento
essa sabedoria, ela diz respeito a Deus e às coisas divinas. Então aqui, a alma, uma coisa criada por Deus, né, e tem um certo caráter divino na alma. A alma tem a imortalidade. Santa Teresa, ela viu, primeiramente, ela contemplou a alma como um belo castelo no qual havia várias moradas. E na morada central habitava o rei, como uma luz resplandecente que iluminava todo o castelo. Mas ela não somente contemplou isso. Ela foi iluminada pelo dom da sabedoria. E então, veja só, ela que não tinha conhecimento teológico, ela que não tinha estudo formal de teologia, ela na juventude dela lia livro de cavalaria, como se ela visse novela na juventude dela. Era novela do século XVI. Então ela, por essa grande intimidade com Deus, ela pôde não somente ver aquilo, mas ela pôde compreender os meandros daquele castelo. E em cada morada ela entendeu exatamente o que acontece, quais são as causas daquele estado da alma, quais são os efeitos. Então ela compreendeu o que acontece fora do castelo, como é que se chega em cada morada, quais passos se devem dar. E ela escreveu isso num livro, que é Moradas, Castelo Interior. Veja, isso é algo totalmente dado pelo Espírito Santo. Totalmente. Ela pôde ver ali, inclusive, a vida dela própria. Ela pôde contemplar aquilo que tinha acontecido na alma dela. Ela chegou num grau de santidade tal, e ela atingiu a 7ª morada do castelo, que ela percebeu todo o movimento da alma humana. Ela chegou em um conhecimento da alma humana que os grandes psicólogos não chegaram. Ela é estudada por psicólogos no mundo inteiro, por diversas culturas, religiões, antropólogos. Uma mulher que não tinha uma faculdade, porque ela foi iluminada pelo dom da sabedoria. É isso que o dom da sabedoria dá. E por isso é o dom mais elevado, é o dom mais alto, mais sublime. E como é que o dom da sabedoria dá isso? E aí a gente vai chegar naquela palavra lá, Beth, que o pessoal perguntou ali, a Bruna perguntou também, conaturalidade. O que é isso? Então, nos faz saborear por certa conaturalidade e simpatia. Então, lembra que eu falei, né, do saber e do sabor. Então, isso acontece por causa da intimidade com Deus que a alma tem. Quando se é íntimo de alguém, é como se o teu coração fosse um só com aquela pessoa. E você consegue perceber os sentimentos daquela pessoa. Você que convive aí com teu filho, com teu esposo, com tua esposa, você sabe, só de olhar, você sabe o que ele está pensando às vezes. Sabe o que ele está sentindo, sabe se está de bom humor, se está de mau humor. Isso numa relação humana, muito natural, só do convívio. Quando a alma se aproxima de Deus, existe isso que se chama conaturalidade, ou seja, é como se ela é a participação na natureza de Deus. Então, ela consegue enxergar tudo com os olhos de Deus. Papa Francisco, em 2014, se não me engano, ele fez uma série de catequeses sobre os dons do Espírito Santo. Aqui a gente não se baseou nas catequeses dele, mas se vocês quiserem, vocês podem olhar ali as catequeses. E a primeira foi sobre o dom da sabedoria. Ele inverteu a ordem. Então, e ele define a sabedoria de modo muito simples assim: ver com os olhos de Deus. Isso é o dom da sabedoria. E aí a gente entende o que é simpatia.
Simpatia é sentir através do outro. Sim é através de, no grego. E patia vem de pathos, que é sentir. É o afeto, o sentimento, não no sentido de emoção. Mas, percebe, é ter o sentimento de Deus, o olhar de Deus. Isso é a sabedoria. Então se consegue contemplar sabiamente os mistérios de Deus e também essa sabedoria se torna uma sabedoria prática. Como, sobretudo em Salomão, ali, quando ele pede a sabedoria, ele está falando de uma sabedoria prática. Mas que se dava por causa desta intimidade com Deus. Então, isso é o dom da sabedoria. Então, o que ele causa na nossa alma? Então, a gente percebe nos santos. Então, quais são os efeitos do dom da sabedoria na alma, né? E agora eu vou correr um pouquinho, tá? Porque já são 8h48. Agora eu não vou explicar tanto, tá bom? Então, eu vou falar dos efeitos e dos meios para fomentar o dom. Mas de modo bastante sumário, tá? Não vou explicar tanto. Então, a gente percebe nos santos esse efeito, sobretudo. Dá um sentido divino, é isso que eu dizia, um sentido de eternidade. É como um novo sentido humano, o dom da sabedoria. Depois, faz viver de um modo inteiramente divino os mistérios da nossa fé sagrada. Então, não somente se compreende com a razão humana os mistérios da fé, mas se compreende e vive os mistérios da fé ao modo divino. Então, depois faz viver em intimidade, aqui diz em sociedade, com as três pessoas da Santíssima Trindade, mediante uma participação inefável de sua vida trinitária. Ou seja, é aquela grande intimidade com Deus que eu dizia. Depois, leva ao heroísmo da virtude da caridade. Eleva a virtude da caridade a tal grau em que se chega a um grau heróico. O que é viver uma virtude de modo heróico? É vivê-la quando tudo te leva a não vivê-la. Então, o dom da sabedoria aperfeiçoa a virtude da caridade a tal ponto. Depois, proporciona a todas as virtudes o grau máximo de perfeição, de acabamento. Então, ela, no final, porque as virtudes, existe um princípio na vida espiritual. Esse é um princípio que é muito importante. As virtudes crescem juntas. Sim, uma pessoa pode ter heroicamente uma virtude ou outra, mas nunca uma pessoa vai ter em grau heróico uma virtude e ser completamente desprovido de outra virtude cristã fundamental. Né? Se uma pessoa, por exemplo, ela reivindica para si uma grande fé, mas não tem caridade para com o próximo, significa que não existe fé autêntica. As virtudes crescem em consonância. Então, o dom da sabedoria, ele eleva desse modo todas as virtudes. E, portanto, ele também tem esse sentido prático, né? Então, um exemplo que o Papa Francisco dá na catequese dele sobre o dom da sabedoria. A mãe está com o seu filho aprontando dentro de casa. Vocês, mães que estão com as crianças em casa nesse tempo de quarentena, estão com saudade da escola. Então, a mãe pode simplesmente pegar e sair berrando com o filho, gritando. Mas isso é o modo ali mais instintual, humanamente, de se agir com o filho. Mas como é que o dom da sabedoria age naquela mãe? Quando a mãe consegue perceber e mostrar para o filho a causa de que aquilo que o filho faz não deve ser feito. Mais do que o papai do céu não gosta. Mas traduzir isso de modo
Qual a causa disso? Entende? Quando se consegue mostrar àquela criança o porquê isso não é bom, o porquê isso faz mal. Então aquilo entra no coração daquela criança. Aí está agindo o dom da sabedoria. E, obviamente, não nos gritos. Né? E assim a gente poderia dar diversos outros exemplos. Então, como que a gente fomenta esse dom? A Juliana colocou ali, podemos ser santos apenas pelo dom da sabedoria, já que esse dom imprime o DNA divino no ser? Veja, o dom da sabedoria ele é o mais elevado dos dons, mas os dons eles agem simultaneamente. É impossível uma pessoa ter em alto grau o dom da sabedoria e não ter os outros, que são menos perfeitos. É impossível isso acontecer. Né? Não ter temor de Deus, por exemplo. Né? É impossível, na verdade. Depois, os meios para fomentar esse dom. Então, esforçar-nos, primeiro meio, esforçar-nos em ver todas as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Porque é aquela visão divina, o olhar de Deus. O que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta é fundamental. Depois, segundo meio, combater a sabedoria do mundo em nós, que é astúcia. Sabe aquele jeitinho? Sabe aquela coisa de querer levar vantagem? Oi? É. Então, combater a sabedoria do mundo. Depois, terceiro meio para fomentar o dom. Não aficionar-se demasiadamente, nas coisas deste mundo, ainda que sejam boas e honestas. Ainda que sejam coisas boas e honestas. Não ter as coisas desse mundo como o centro da minha vida. Ter a Deus como o centro da minha vida. E as coisas divinas. Depois, terceiro, e esse meio é muito importante também para o dom da sabedoria, não apegar-se aos consolos espirituais, mas, através deles, chegar a Deus. Então, Deus pode nos dar muitos consolos espirituais de muitos modos, mas eles não são Deus. Eles são obras de Deus. Então, se eu me apego aos consolos espirituais, eu busco esses consolos espirituais. E não busco a Deus, mesmo que não haja esses consolos espirituais. Então, este é o dom da sabedoria, povo de Deus. Não sei se vocês têm perguntas aí. Vocês podem mandar perguntas, porque eu vou tentar responder hoje, enquanto a gente continua aqui, porque a gente não vai ter o próximo, né? Hoje é o último dia do Seminário 7 Dons. Olha só, a Lourdes falou que assistiram lá o filme de Santa Rita de Cássia. Que legal, que bonito. É que eu falei na homilia, né? No dia de Santa Rita. Que legal, é lindo mesmo esse filme, muito bonito. Oi? Tipo oração do Padre Pio. Isso, exatamente. A Juliana falou ali da oração do Padre Pio. Fica, Senhor, comigo. E tem um trecho da oração que ela diz assim, que ele diz, não peço consolações, pois não as mereço. Peço apenas a tua presença. Então, é isso mesmo, Juliana. Essa oração é muito bonita, aliás. Vocês querem uma oração para ajudar vocês nesse tempo de quarentena? Procurem na internet. Fica, Senhor, comigo, Padre Pio. Então, vocês vão ter uma oração linda ali para ajudá-los nesse tempo da quarentena. Então, todos esses 7 dons, eles, na verdade... Juliana, de novo. Todos os dons crescem juntos, é isso? Ou atingem um por vez? Não necessariamente os dons crescem juntos na mesma proporção. Veja, porque existem meios específicos para fomentar cada um dos dons, mas não dá para não ter um e ter outro. Ou a gente tem todos ou a gente tem nenhum. E sim, na verdade, conforme você vai crescendo na sua vida espiritual, você cresce em todos os dons. Né? Mas
essa hierarquia dos dons, muitas vezes é o caminho também que se faz do crescimento deles. Essa oração está no Spotify, olha só, que legal, que bom. Tem uma música também da Celina Borges com essa oração. Então, os dons do Espírito Santo. Então, respondendo ali, todos os dons crescem juntos ou é isso ou se atingem um por vez? Então, sim, né, eles estão juntos ali, mas não crescem exatamente juntos. Né? Então, é isso que eu quis dizer. Então, sim e não. Então, eles são 7 dons. Por que o número 7? O número 7, ele nos fala de... A Bruna falou que ela não entendeu a parte da simpatia da definição. A simpatia. Então, o que é a simpatia nesse sentido? Simpatia para com Deus, né? Então, sim quer dizer através de alguma coisa. Não é sim de sim ou não, né? Mas é sim em grego. É um prefixo grego. Sim. Então, é através de alguma coisa. E patia vem de patos, que é sentir. A gente poderia definir assim. Então, a gente sente as coisas através de Deus. Isso é essa simpatia. Deu para entender agora? A gente está falando para voltar na próxima semana. Apesar de saber que falar do Espírito Santo. Falar que o Espírito Santo é infinito. Com certeza, a gente podia falar do Espírito Santo aqui até a nossa morte, povo de Deus. Mas agora, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, como eu dizia, os dons são 7. E 7 é um número simbólico de plenitude, de perfeição. E os 7 dons, eles nos fazem enxergar para o dom supremo. Opa! Ana Paula, perdão, não derrubei, tá bom? O seu violão. O dom supremo. Qual é o dom supremo? Qual é o dom dos dons? O grande dom de Deus para nós é o próprio Deus. Ele é o grande dom. É o dom incriado. O Adão ali, padre, poderia marcar um dia para tirarmos todas as dúvidas sobre os 7 dons. Vão mandando aí as dúvidas, vão mandando. Tá? Vão mandando e a gente vai tentando responder aqui, na medida que a gente for andando. Então, o Espírito Santo é o chamado dom incriado. Porque todos os outros dons, eles são criados por Deus. O que é um dom? É uma dádiva, um presente, algo que é doado. O Espírito Santo é o dom incriado de Deus. É o próprio Deus que se doa a nós como dom. E isso aconteceu em Pentecostes. E nós recebemos essa graça de Pentecostes através dos sacramentos do batismo e da crisma. O dom incriado de Deus, que é o Espírito Santo, e com ele os dons criados, os 7 dons do Espírito Santo. Mas o dom supremo é ele é o dom que nós buscamos, o dom que nós queremos. Ele não é, como eu dizia agora na missa, ele não é algo, ele é alguém. Alguém que nós queremos ouvir, alguém por quem nós queremos ser guiados. Alguém de quem nós queremos ser prisioneiros, como dizia Paulo na primeira leitura de hoje. Porque sendo prisioneiro do Espírito Santo é que eu sou livre, de fato. E isso aconteceu no Pentecostes. Eu falava agora do Espírito Santo como dom. E a partir dessa perspectiva é que a gente entende o que foi Pentecostes. A palavra Pentecostes vem do grego também, e se a gente lembrar ali de penta, a gente lembra de 5. Né? A gente vai lembrar do Galvão Bueno falando, é penta. O Brasil foi 5 vezes campeão. Né? Então, por que Pentecostes? Porque é a festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes já existia antes de Jesus. Mas qual era o sentido dessa festa? Essa festa, o nome hebraico dessa festa é Shavuot. Eu vou escrever aqui para vocês. Escrevi, Shavuot. É a festa
das colheitas, ou festa das primícias, assim chamada. Qual é a Páscoa judaica? Vocês se lembram qual é a Páscoa judaica? O que se recorda? Qual é o acontecimento da história sagrada que houve que se recorda, que se celebra na Páscoa judaica? É a passagem do Mar Vermelho, a saída do povo da escravidão para a liberdade, a saída do Egito, quando o povo passou a peregrinar no deserto. Essa foi a Páscoa judaica. Então, 50 dias depois da Páscoa, algo aconteceu. Deus deu um grande presente ao povo, um dom ao povo. E aqui eu vou tentar falar rápido, porque isso é uma coisa muito bonita. E em Pentecostes vocês escutam a homilia, que aí vocês vão entender mais, tá bom? Mas qual foi o dom de Deus ao povo 50 dias depois da Páscoa? A lei, a Torá. Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe lá o Decálogo, os 10 mandamentos. E então se faz uma nova aliança com o povo. Deus já tinha firmado aliança com o povo em Abraão, mas agora se faz a aliança pela lei. O povo recebe a lei, a Torá. E é aquilo que guia a vida do povo. Guia toda aquela caminhada no deserto e guia o povo para sempre. 50 dias depois da Páscoa aconteceu isso. Então, o povo também se viu chamado a devolver este amor a Deus, os seus dons a Deus. Então, todos os anos, 50 dias após a Peshá, a festa judaica, a Páscoa, o povo recordando a lei que foi recebida através de Moisés no Monte Sinai, celebrava a festa do Shavuot, que é o Pentecostes, a festa das colheitas, a festa das primícias. O que se fazia? Se ofertava a Deus, se ofertavam os primeiros dons colhidos. A primeira colheita, os primeiros frutos eram ofertados a Deus nesta festa. Bonito, não é? Agora é mais bonito o que acontece depois ainda. Na Páscoa, Cristo ressuscitou. Essa foi a nova Páscoa, que se celebrou justamente na Páscoa judaica. Não à toa. Porque a nova Páscoa é a passagem da morte para a vida, em Cristo. É a ressurreição. Mas ela se completa 50 dias depois. Como enquanto o povo de Deus recebeu como dom de Deus a lei, guia para a sua vida, a lei escrita, a lei da Torá. Agora o povo recebe, nós, povo de Deus, igreja, novo povo de Deus, recebemos 50 dias depois da Páscoa, em Pentecostes, a nova lei, que é a lei do Espírito, a lei do amor. Nós recebemos o Espírito Santo, que nos guia interiormente. É a lei escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. É isso que se celebra em Pentecostes. Enquanto o povo ofertava a Deus os seus primeiros dons, em Pentecostes, Cristo nos ofertou o primeiro dos dons, que é o Espírito Santo. Esse é o sentido da festa de Pentecostes. Então, nós temos dentro de nós o dom dos dons, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio amor que habita em nós. É isso que nós vamos celebrar domingo. Ele então passa a ser a nossa lei interior. Sim, o decálogo, os 10 mandamentos não foram revogados, mas é o próprio Espírito Santo quem nos dá a graça, nos faz capaz de vivê-los. Quem guia a nossa consciência e os nossos atos interiormente. E nos faz filhos de Deus, nos faz semelhantes a Cristo.
Pentecostes, portanto, é a festa dos dons do Espírito Santo, mas do dom de Deus, que é o Espírito Santo. Isso que nós vamos celebrar domingo, povo de Deus. Amém? Então agora, tem pergunta? O Antigo Testamento eu já falei. Tem duas perguntas. Então, pessoal, fica aí que daqui a pouco a gente vai falar aqui que vai rolar. Depois das perguntas eu já vou falar aqui que vai rolar a partir da semana que vem, tá bom? Bruna quer saber se essa simpatia tem relação com a empatia humana. Não. Sim, a empatia humana é um modo humano, né? Ou seja, empatia é o sentir com o outro, né? Sentir o que o outro sente. É mais ou menos isso, para a gente entender, sentir o que Deus sente. Né? Então, é parecido com isso, sim. E a Juliana perguntou, oração em línguas, só dá para realizar oração quando a entrega é grande? Bom, sobre isso, sobre oração em línguas, aí a gente entra em outro campo, porque aí não são os dons infusos, como a gente fala dos 7 dons do Espírito Santo. São os dons carismáticos. E aí entra o dom de línguas, de milagres, profecia, que são os 9 carismas que são elencados por Paulo lá na carta aos Coríntios. Então, esses carismas, diferentemente dos 7 dons do Espírito Santo, eles podem existir em alguém que não está em graça, por exemplo. Porque ele não é para a santificação própria, ele é para o bem comum, ele é para o bem da comunidade. Mas sim, exige-se aí uma disposição para que Deus haja em nós através desses carismas para o bem comum. Né? Ele não fere a nossa liberdade. Né? Por exemplo, um dom de profecia. Não é o Espírito Santo que me possui e de repente eu falo alguma coisa sem querer. Não, eu preciso querer estar aberto aos dons. Mas os carismas, eles são muito importantes, ou seja, eles são bons, mas eles não são necessários para a salvação, como os 7 dons do Espírito Santo. Mas a gente pode posteriormente falar sobre eles e talvez na próxima coisa que a gente vai entrar, a gente chegue lá, né? Porque, enfim, vocês já vão entender por quê. Não vou falar tão profundamente para deixar o suspense aqui. Tem mais alguma pergunta? Marcos perguntou, Jesus salvou os homens que o precederam? Jesus salvou os homens que o precederam? Sim, salvou. Quer a resposta? Vai lá no Instagram da Paróquia Santa Teresinha, né? P. Santa Teresinha Bosque, ou no YouTube da Comunidade Anjos da Vida, e procura a homilia do Sábado Santo. Tá? Na homilia do Sábado Santo eu falei sobre isso, mas a resposta é sim. E aí eu expliquei isso lá, na homilia do Sábado Santo. Acabaram as perguntas? Então, pessoal, agora vamos dizer o que é que vai acontecer a partir da semana que vem. Então, primeira coisa, nós vamos mudar o nosso dia, não será mais às terças-feiras. Por quê? Porque tem gente que já está trabalhando, né? E trabalha na quarta-feira e quer descansar, etc. Então, nós vamos fazer na sexta-feira, a partir da semana que vem. E vai ser algo muito, muito legal mesmo. Qual vai ser o nome das nossas sextas-feiras? Vai ser a Sexta Bíblica. Então, toda sexta-feira nós vamos ter a Sexta Bíblica. Então, nós vamos mergulhar na Palavra de Deus. Você quer entender a Palavra de Deus? Você quer ler a Sagrada Escritura e compreender, conseguir trazer para a sua vida aquilo, compreender o sentido daquela passagem, compreender quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito aquele evangelho, por exemplo. Então, encontrar as passagens na Bíblia, né? Então, a gente vai ter agora toda sexta-feira, a partir da sexta-feira que vem, as cestas bíblicas. Então, a Viviane colocou ali, adorei. Que legal, muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado e vai ser muito, muito bom. Então, a primeira cesta bíblica vai ser uma grande introdução, ao mesmo tempo não uma introduçãozinha só de catequese infantil ali, mas algo profundo sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia.
sobre a história bíblica, enfim, né? Então, tudo isso a gente vai ter no primeiro dia e depois... o pessoal está gostando, que bom. Então, depois a gente vai começar ali por algumas partes. A gente vai começar pelos evangelhos, né? Porque é a parte central, né? Então, a gente não vai seguir a sequência dos livros. A gente não vai começar do Gênesis. A gente vai começar dos evangelhos. E vai ser muito legal mesmo, eu estou ansioso. Dia 5, tá bom? Então dia 5 começam as nossas cestas bíblicas, então toda sexta-feira às 20 horas, cesta bíblica. Enfim, acho que a gente pode... Rapidinho, só falar uma coisa aqui. Eu poderia colocar 20h30, né? Porque... depois, talvez volte 7h30, mas... Né? Depois perguntar. Né? Então, pessoal, mudamos o horário, tá bom? Agora. Então, a gente vai só corrigir o banner ali, então. Então, vai ser às 20h30, tá? Então, até porque tem gente que está trabalhando home office e depois quer jantar e tudo mais. Então, vai ser às 20h30, toda sexta-feira às 20h30, Cesta Bíblica. Então, até semana que vem. Uma grande alegria nós estarmos juntos neste dia. E agora, a gente vai encerrar fazendo uma oração. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Uma oração muito, muito bonita. Aliás, deixa eu ver a hora. 9h15 já, né? Bom. Depois, vamos fazer assim, ó. Depois a gente vai postar essa oração, tá? É uma oração de consagração ao Espírito Santo, mas ela é um pouco longa. Então, eu teria que falar e vocês repetirem, então vai demorar um pouquinho. Então a gente vai postar essa oração nas redes da paróquia, tá bom? No Facebook e no Instagram. Então fiquem atentos que a gente vai postá-la. Eu só vou ter que traduzir, porque aqui ela está em espanhol, então vou ter que reescrever. Então, amanhã provavelmente a gente posta a oração, tá bom? Então agora vamos fazer a oração do Espírito Santo que todos conhecem, para demorar menos. Pessoal, muito bom, viu? Obrigado mesmo. Obrigado por esses dias em que a gente partilhou sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. O Adão colocou, agora temos todas as ferramentas para sermos santos, Padre. Oh, glória a Deus. Amém. Então vamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Cantando mais uma vez esse refrão da sequência de Pentecostes, que a gente vai cantar com muita alegria domingo. A nós descei divina luz. Cantemos com verdadeira fé, crendo que o Espírito Santo vem sobre nós. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus.